quem são as duas testemunhas para os adventistas? As duas testemunhas estão lá no livro O Grande Conflito também. Se tu quer um livro que contradiz a palavra de Deus de cabo a rabo, é esse livro, O Grande Conflito, tá? É o pior livro. E quando eles vão fazer aí as divulgações e vão fazer evangelismo, não é com a Bíblia que eles fazem, é O Grande Conflito. Entendeu? Esse é o livro mais importante do Adventismo. O mais importante não é tu pregar a salvação em Cristo Jesus ou pregar que Jesus Cristo te deu a autoridade de ser nova criatura, não. O importante para eles é pregar a mensagem adventista. Porque lembre-se, não existe salvação fora do adventismo. Não adianta você aceitar Jesus Cristo, não resolve. Então, eles têm que pregar a mensagem adventista para que tu entenda o que é ser um remanescente segundo a crença adventista. Se tu não entender o que é ser remanescente segundo a crença adventista, não basta. Jesus Cristo não basta. Então, a pregação deles é o livro do anticonflito. E lá dentro está contido sobre as duas testemunhas. As duas testemunhas, segundo eles, já surgiram e já morreram e já reviveram, que é o que? A Bíblia. Lá na Revolução Francesa, aconteceu de que eles pegaram as Bíblias e largaram numa fogueira, queimaram aquelas Bíblias. Todas aquelas Bíblias foram queimadas lá, e então o povo não tinha acesso à mensagem, mas que depois reviveu, e homens de Deus reviveram com a mensagem, e hoje nós temos essa mensagem. Agora, questionar o texto, quem são as duas oliveiras, né? Questionar sobre Moisés, sobre Elias, o poder, a pregação, o que fazem ou deixam de fazer, o versículo 1 e 2 sobre um tabernáculo sendo pisoteado. Tu acha que eles questionam isso? Ellen White passa, olha, correndo sobre isso daí. E o adventista o que diz? Amém. Foi ela que falou, ué. O que eu vou discutir? Foi ela que falou, entendeu? Então assim, Douglas, eu despertei estudando escatologia. E eu tenho certeza que assim como tu, quando nós nos deparamos com a mensagem de Apocalipse 11, e quando a gente entende verdadeiramente o que está escrito ali, muito mais tu glorifica e reconhece o plano de Deus sobre nós. Porque ali é um plano, um estudo e um entendimento tão avançado que nos faz nos prender nas promessas de Deus para nós. Só que o adventista, ele passa superficialmente sobre isso. Porque assim, pro adventismo, a Bíblia já foi interpretada. Ellen White interpretou a Bíblia de maneira dela. O anjo relatou como todas aquelas coisas seriam. Então, nada mais faz sentido. Eu não preciso reestudar, não preciso mais meditar. Já foi mastigado. Você está entendendo? Esse é o ponto. Perfeito. Irmão, essa questão da porta fechada, ela me explicou bem aí, explicou bem, fez bem a explicação, mas ainda tem algumas coisas dela que eu fico na dúvida, assim, um exemplo, tá? Para eles era a porta fechada porque Jesus ia vir, né? Então, se fechou a porta ali, não tem mais salvação, né? Isso. Quando a gente vai falar com o pré-tribulacionista, alguns revisados, né? O pré-tribulacionista revisado, ele acredita que os 7 anos lá no céu, coisa e tal, lá, período tribulacional, mas ele acredita que todos aqueles que vão entrar, o revisado, né? Pelo menos o revisado, ele fala que todo aquele que vai ficar aqui no período tribulacional, ele vai ter direito ali a se converter, né? Seria a porta, estaria aberta ainda, ele vai se converter e vai poder ser igreja, se tornar igreja, fazer parte do corpo de Cristo ali. Já o pré-clássico, ele coloca aquele grupo ali como um grupo, sei lá o que, ficou ali, é um grupo que fica ali, mas muitos não dão resposta, se vão ter corpo glorificado, igual a igreja, ou se vão ter o corpo normal, assim, que nem o primeiro Adão, né? Na nossa visão é que aqueles ali vão ter o corpo semelhante ao primeiro Adão, né? Nós sabendo que aqui na Terra ainda vai existir pessoas com corpo semelhante ao primeiro Adão e igreja com corpo semelhante ao segundo Adão, né? Que é Cristo, né? Então, quando a gente... E o ponto é esse aqui.
quando a gente fala de porta fechada, na visão da Ellen White, e quando a gente fala de porta fechada na visão, na escatologia, da maneira correta. Você quer que eu fale da maneira correta? Isso, porque na nossa visão, nós temos uma visão que as duas testemunhas, elas profetizam, né? Minha visão é a mesma que a tua, né? Elas profetizam ali, e aí nós temos tem esse grupo dentro do pós agora, que é o grupo que crê que a partir do momento que acontece o selamento, a porta se fecha para se converter, né? Sim. E existe o grupo pós, tá? Que crê que não, que a porta não se fecha, que no momento do período tribulacional ainda há pessoas que podem se converterem. Uhum. Entende? Então, como uma maneira certa mesmo de enxergar, né? Isso aí, porque não seria também uma porta se fechando, como a Igreja Adventista trouxe um dia isso? Tá, muito bom você tocar sobre este ponto, tá? Vamos lá. A Igreja Adventista traz, mas ela não te coloca um tempo. Porque como ela não reconhece as profecias com o tempo com a exatidão do tempo dela, isso não importa. Lembra qual é o grande sinal? O que tem que acontecer? Decreto dominical, não esquece disso. Então, na visão adventista, quando chega o decreto dominical, só Deus sabe quando que Jesus vai voltar. Por quê? Porque na Igreja Adventista, a grande tribulação já passou, sabia disso? São Tem mais 1260 anos de supremacia papal que já passaram. Então, agora, eles até acreditam no anticristo, mas eles não fazem o cálculo de quando que vai vir. Então, se tu falar para eles de 3 anos e meio, eles vão te dizer, é possível. Mas eles não vão bater o martelo quanto à exatidão matemática. Entendeu? Alguns ainda assumem isso. Por exemplo, pastor Samuel Ramos. Esse pastor, ele assume, é realmente 42 meses. Eu entendo assim, e nisso eu dou parabéns para ele. Mas ele não consegue se desvincular de Ellen White, porque ele acredita que o anticristo vai ser um papa. Então, nem quero entrar nesses pormenores, mas o adventismo não sabe quanto tempo vai durar este tempo. Mas, de Não fato, como eu existe te falei. tribulação para eles, né? Já passou. Não, já passou. A questão é, vai ser dias difíceis, mas eles não podem dar o braço a torcer. É um assunto um pouco indigesto dentro da igreja adventista, porque, repito, quem é a voz final no adventismo? Ellen White, e ela já falou sobre isso. Não tem como voltar atrás, não tem como desfazer os livros dela. Aí que está o problema, entendeu? Então, se tu vai conversar no particular do pastor, ele vai dizer, a grande tribulação ainda vai acontecer. No particular, mas no microfone ele não pode dizer. Jamais ele pode falar. Porque eles estão mais importando com o dinheiro na conta no fim do mês. Estão mais importando com isso. E não com comprometimento com o evangelho. Entendeu? Então, o adventista nunca vai ter uma resposta de quando Jesus vai voltar. Do contrário, seria simples. Bom, o decreto dominical chegou, então, vamos dizer assim, é um sinal iniciático para a volta de Jesus. 3 anos e meio, Jesus volta. Não, eles não podem falar isso. Você está entendendo? Eles não podem falar. Eles não podem bater esse martelo de jeito nenhum. A única coisa que eles podem dizer é que Jesus não volta antes do decreto dominical. Bom, vamos à Bíblia agora. O que a palavra de Deus nos aponta, tá? Desculpa, tocou o telefone aqui e caiu, porque hoje eu estou no celular também. Como era pelo Facebook, eu não entrei nem no estúdio, estou na sala aqui, entrou no celular, então tocou o telefone e caiu. Mas não sei onde é que você estava aí, se eu posso continuar. Não, pode voltar. Eu estava falando pro pessoal aí que tu ia explicar aí sobre essa visão. Isso é importante, Wagner, sabe por quê? Porque nós temos o pastor Rafael falando lá, né? Você, o pastor Igor, né? E falando que isso é uma heresia que veio do adventismo. E a gente concorda perfeito nisso aí. Só que a gente tem um grupo pós que crê numa porta se fechando em um determinado momento, né? Para quem está entrando agora, você vê o que nós estamos falando. E tem um grupo pós que acredita que a porta não se fecha, que ficaria aberta até o último minuto, como se fosse para o bandido da cruz entrar e fazer parte do corpo.
E a gente já tem um grupo que é pré-tribulacionista, né? A gente conhece já grupos de pré-tribulacionista que afirmam que aqueles ali que vão ficar são os convidados, eles já não dão base como é que vai ser o corpo, mas alguns acreditam que vai ser semelhante à igreja, outros que não. Só que a gente já tem um grupo de pré-revisado, e esse pré-revisado, ele vai dizer que existe a possibilidade da porta ficar aberta até o último minuto, como foi para o Bandido da Cruz. Então, nós temos um pré-revisado alinhado com um pós aí. Aham. E um. Entendeu a minha pergunta, né? Eu entendi perfeitamente. De fato, é um assunto complexo, tá? Sendo bem sincero, quanto a isso, eu não julgo quem pensa diferente de mim ou quem não pensa. Eu mesmo mudei minha maneira de interpretar essa visão aí de chance de salvação ou não. Eu passei a interpretar diferente faz pouco tempo, 3 anos para cá. Eu tinha um entendimento ainda de que nós teríamos chance de salvação para ser igreja até o último momento, entendeu? Até Jesus voltar. E depois eu fui convencido pela palavra. Eu digo aqui, tá? Se não é a palavra, eu não mudo. Eu estou sendo convencido pela palavra, eu vou trazer para vocês aqui. Eu Sim. vou trazer para vocês aqui o que me fez convencer, entendeu? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Quando a gente estuda Apocalipse 11, a gente vê duas testemunhas pregando. E, cara, vamos lá. Vamos ser bem franco. E é isso que me encucava muito, tá? Tô sendo aqui bem transparente com todo mundo. Me encucava muito. Por que que duas testemunhas estão pregando se não tem chance de salvação? Não tem lógica isso. Deus precisa trabalhar com lógica. Bom, elas estão pregando, então alguma coisa tem que acontecer durante essa pregação. Se elas estão pregando, é porque gente vai ser salva. E eu concordo com isso até hoje. Eu não mudei meu pensamento quanto a isso quanto a hoje. Até hoje, entendeu? Só que, Douglas, a igreja moderna, ela não tem um entendimento bíblico de que nações irão restar. Aí que está o grande ponto. E aí eu não coloco só o adventismo, eu coloco várias ramificações, entendeu? Qual é o problema? O grande problema é que a igreja institucional moderna, ela desconsidera os apóstolos do Antigo Testamento. Infelizmente, a igreja moderna, ela trabalha com aquelas profecias ao seu bel prazer. Alguns textos são bonitos, eu aplico para mim. Outros não. Isso daqui servia só para Israel, isso era condicional, como não se cumpriu neles, não serve para nós. Só que essa maneira de entender está completamente equivocada. E para você, adventista, eu digo, se você está acostumado com profecias que não se cumprem e está tudo bem para você, porque é assim da igreja adventista, Ellen White predisse tantas coisas que não aconteceram e está tudo bem, biblicamente eu não posso concordar com isso. Se uma profecia bíblica está ali, ela vai acontecer. Eu creio. Na palavra de Deus eu creio. E Deus não falha. Não existe profecia condicional na Bíblia. Entendeu? Essas profecias que estão aqui, e são muitas, não é uma ou duas, elas estão ali porque elas precisam se cumprir. Então, a partir disso, a gente vai entender que a Bíblia está repleta de textos apontando que quando Jesus voltar, nós, igreja, iremos sacerdotar nações. Nós iremos julgar, nós iremos reinar sobre nações. O Apocalipse também fala sobre isso, não está só no Antigo Testamento. Se tivesse só lá, eu poderia enterrar isso daí e deixar lá. Mas o Novo Testamento também aponta isso. Entendeu? E agora, trazendo para esse contexto de pregação das duas testemunhas, de fato, elas estão pregando para converter alguém. Elas estão pregando para convencer pessoas a respeito de uma pregação adversa. Porque no mesmo momento que as duas testemunhas estão pregando, o reino da besta também está colocando ali o seu poderio para também arrastar o maior número de pessoas. Porque é isso que o dragão faz, lembra? O que a cauda do dragão está fazendo? Ele arrasta do céu a terça parte e quer levar todo mundo junto. Ele quer correr atrás da descendência da mulher. Ele quer correr atrás ali de todos que estão ouvindo a mensagem, para arrastar o maior número, como está escrito em Apocalipse 12.
Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande cólera. Entendeu? Ele quer pegar o maior número de pessoas possíveis. Agora, vamos lá, vamos chegar no X da questão que você me perguntou. Eu fiz todo esse adendo para me explicar como que eu entendo a respeito de nações. E o que o texto de Apocalipse 11 aponta, nós não podemos desconsiderar. De fato, as duas testemunhas estão pregando para salvação. Agora, que tipo de salvação é essa? A salvação que o povo das duas testemunhas estão pregando é a salvação de todas as nações, para que essas nações sejam salvas da ira vindoura. A pregação é para essas pessoas se salvarem da ira vindoura. Por isso que nós temos as 3 mensagens angelicais. Estão ali para isso. Wagner, o que te convenceu de que nações irão restar ali para ser governadas pela igreja e de que a igreja, sim, a igreja vai estar fechada? Como que é a igreja fechada? O número daqueles que estão sendo salvos como igreja estão fechados ali antes de se iniciar a grande tribulação. Como que me convenceu isso? Aí nós vamos para a Bíblia, Apocalipse 7, que vai estar escrito assim, ó, que é o início do selamento. Olha que interessante. Aqui nós estamos falando de selamento e nós estamos falando de grande tribulação ou da pregação das duas testemunhas. E aqui está dizendo o seguinte: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Clamou em grande voz aos 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que havemos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Você está entendendo que nenhuma praga, nenhum desses ventos dos selos, nenhuma trombeta toca sem que primeiro os servos estejam selados? É o que o texto está apontando. Então, ver, aqui Wagner, eu me convenci. Aqui eu me convenci que as duas testemunhas já estão reunidas no momento em que elas começam a pregar. Não existe mais igreja. A igreja, não é que não existe mais igreja, a igreja está ali já formada. Não existe mais gente entrando para fazer parte do corpo. O que é fazer parte do corpo, Togo? É receber o Espírito Santo. É ser nova criatura. Isto não vai acontecer mais. Para ver, Wagner, tá o esse é um texto também que eu uso, né, para defender essa nossa visão, mas para te ver uma coisa, tu falou que ela é importante aqui, existem coisas na palavra que é somente pelo Espírito para a gente ser convencido, porque até mesmo, muitas das vezes, lendo a Bíblia, eu poderia pegar esse texto e dizer assim, ó, mas o texto não fala que a outras pessoas não podem se salvar, ele fala que terminou o número de selamento para a igreja, não está dizendo que outras pessoas, né? Então, muitas vezes o texto ali, ele dá a informação e é somente o Espírito para nos convencer, porque às vezes nem vendo o texto a pessoa não é convencida. Não, sim, mas a questão toda aqui é o seguinte: isso daqui está acontecendo antes de cair os flagelos, antes de tocar, antes do selamento e antes de tocar a trombeta. E nós entendemos que as trombetas, elas fazem parte da pregação das duas testemunhas, Douglas. Então, automaticamente, a gente já se... Opa! É que assim, depende realmente de um discernimento espiritual. Se tu não tiver isso, tu não vai entender. Agora, quando tu entende que quem toca a trombeta são as duas testemunhas, e as trombetas só podem ser tocadas depois do selamento da igreja, então, automaticamente, a igreja já está formada nesse momento. É isso que a gente entende. E quem toca a trombeta é povo de Deus, né? Não é povo de Deus. qualquer. Não é qualquer povo, né? Não, são pessoas que foram chamadas e que foram escolhidas.
e Até que porque dentro aceitaram do e fazem judaísmo parte. não existia, dentro do judaísmo, ou até mesmo no povo de Israel, não existia a possibilidade de uma pessoa que não foi circuncidado, não fez todos os Sim. requisitos, chegar lá e sair tocando trombeta. Ela tinha Não, que não. passar pelo processo, né? Não, já indica já exatamente o que nós seremos, sacerdotes. São os sacerdotes que tocam trombetas, entendeu? Então, são pessoas que estão realmente revestidas, preparadas. Essas pessoas estão sendo apresentadas em Apocalipse 1, como as 7 igrejas que estão na mão do Senhor nesse mesmo tempo, Wagner, entendeu? essa pergunta que eu fiz aqui, ela é bem importante, essa pergunta, porque eu vejo muitas pessoas que fazem um seminário, e é bom fazer, eu fiz várias vezes, sempre estou fazendo, mas elas ficam muitas das vezes só no raso. Tu vai perguntar Sim, uma coisa, se depende do camarada que elas pegar, elas acabam abandonando o texto bíblico, abandonando a própria posição, porque ela, às vezes a defesa é uma defesa muito rasa e não é com Bíblia. Um exemplo, eu já vi pessoa defender a parte que vai que a porta, no caso ali, nós vamos ser sacerdote ali. Eu vi pessoa fazer uma defesa assim, ó, se não fechasse a porta da graça ali no momento, todo mundo ia ser nação. Ah, então não tem como não fechar a porta, é obrigatório fechar, porque senão o mundo inteiro vai ser nação. Isso é uma defesa fraca, porque quando eu sim, falo isso, eu estou desconhecendo que já existiu um monte de pessoa que morreu, milhares e claro, milhares que morreram em Cristo. Então, esses pontos aqui que eu tô fazendo, a pergunta que eu estou fazendo e as tuas respostas que tu tá dando, isso aqui é profundo. Parece ser claro. raso, mas é profundo isso aí. Porque a pessoa vai poder defender a fé dela com Bíblia. Não simplesmente pegar e colocar mas se todo mundo fosse nação, se a porta não se fechar, não vai ter rei sacerdote, todo mundo vai ser rei sacerdote. Isso não é uma resposta. Porque nós Sim. estamos desconhecendo que 2.000 anos atrás morria pessoas em nome de Jesus Cristo. Quantos reis sacerdotes nós vamos ter? Não é nos últimos 3 anos e meio que vai completar esse número todo, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar atento ao que está ali. Claro que nós estamos falando de escatologia e dos últimos tempos da Terra. Eu estou falando de uma geração. Agora, quando a gente vai entender, nós estamos falando, imagina, nós estamos falando dos últimos dias, como tu mesmo falou, a Terra tem 6.000 anos. Serão muitos os sacerdotes, mas daquela geração, alguns serão os escolhidos que serão selados, estarão vivos ali. Desde aquela geração ainda, muitos serão mortos, porque é o que diz Apocalipse 11, serão perseguidos e mortos, entendeu? E por causa das testemunhas, muitos dentre as nações irão se converter. Quando eu digo se converter, é aceitar a mensagem delas. E assim, ó, o fundamental da pregação das duas testemunhas é apresentar o Deus vivo para as pessoas e elas mesmas estarão vendo o trono da besta pregando também, o anticristo. E quem vai decidir são elas, são as pessoas. E essas pessoas que não se curvarem ao trono da besta farão parte do reino de Cristo. Então, Deus é tão maravilhoso de que ele vai estender uma chance para as nações, entendeu? Para todos aqueles que hoje não querem saber, não querem saber de Cristo. Mas se essa pessoa não se curvar ao trono da besta, vai fazer parte desse reinado. Vão ser governados por Cristo e pela igreja. Wagner, aonde que está isso? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Gente, tem uma infinidade de textos apontando sobre isso. Entendeu? Zacarias fala sobre isso. Zacarias 14. Não existe questão condicional para profecias bíblicas. Não é condicional. Isso tudo está sendo apresentado. E aí, quando a gente vai lá para Apocalipse 20, vai estar dizendo que Satanás vai ser preso para não tentar as nações. Vamos pegar um pouco de lógica nisso. Se a interpretação adventista estivesse correta, esse texto não poderia estar presente na Bíblia. Wagner, por quê? Leitura, interpretação e raciocínio. Existiria alguma possibilidade de Satanás tentar uma igreja que já está glorificada? De maneira nenhuma. Então esse texto não faz sentido para a visão adventista. Se ele está sendo preso para não tentar as nações, é porque existem nações na terra que
com a influência de Satanás, poderia sim ser enganado. Senão, do contrário, esse texto não pode estar na sua Bíblia. A tua visão adventista não faz sentido com o que está escrito na Bíblia. Porque a igreja já estará glorificada, e nisso você acredita. Você acredita que a partir do momento que Cristo voltar, a igreja vai ser glorificada. E uma igreja glorificada não pode ser tentada. Não pode ser enganada novamente. Então a visão adventista está completamente equivocada. Completamente equivocada. Tu entender sobre as ressurreições é muito importante. Entender sobre a primeira e a segunda é muito importante. Agora, entender sobre as nações é muito importante ainda, porque quando se passar os milênios, Satanás vai ser solto para então seduzir as nações que estão. É o que o texto diz. Abre lá, Apocalipse 20, versículo. Vou abrir aqui para vocês, ó. Apocalipse 20, no versículo. Aqui, ó. Versículo 7. Acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão soltos, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é areia do mar, para as ajuntar para a batalha. Não está dizendo aqui que são pessoas que ressuscitaram para essa finalidade, até porque a leitura é a continuação do texto, vai dizer que depois que Satanás for preso, então o mar vai entregar os mortos que nele estão. Só depois. Essas pessoas estão na terra. E é por isso que eu creio em nações restantes. Porque a Bíblia me apresenta isso. Entendeu? Então, irmão Douglas, voltando à doutrina da porta fechada, o adventismo já foi, já. Deixa para lá. Mas vamos falar do que a Bíblia apresenta, tá? Deus é tão misericordioso que dentre as nações, pessoas que não aceitaram a Jesus, mas que são pessoas boas, que são pessoas que vivem de acordo com a lei do entendimento, mesmo sem tendo a lei de Cristo no coração, com a lei de entendimento, são pessoas que andam em justiça. Essas pessoas não vão se curvar ao trono da besta. E essas pessoas, elas vão ser salvas da ira vindoura. Farão parte do reino de Cristo. A igreja irá reinar sobre eles. Wagner, aonde que está isso? Apocalipse 2 ou 3, acho que é Apocalipse 2. Deixa eu abrir aqui para nós. Você que nunca ouviu sobre isso. Apocalipse 2. Olha aqui. Aqui, ó. Apocalipse 2, a carta a Tiatira. Vai dizer assim, ó. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora eu vou perguntar para você que acredita que é só a igreja que vai ser salva. Vou perguntar para você, que nações são essas? Eu não posso governar sobre eu mesmo. A igreja não vai governar sobre ela mesma. Ela vai governar sobre nações. E Daniel 7 vem apontar que os reinos deste mundo serão dados a Cristo. Né? Os reinos debaixo de todo o céu serão entregues a Cristo. E ele governará para todo sempre aqui nessa terra. Entendeu? Aquela pedra que atinge os pés da estátua, ela vai se tornar uma grande montanha e vai encher toda a terra. A palavra não diz que essa pedra volta para o céu, não. Essa pedra continua aqui. É o reino de Deus sendo estabelecido. Entendeu, irmão? Por que eu acredito que a porta continua aberta? Para todo aquele que ouvir a pregação. E aí sim, porque a Igreja Adventista utiliza da pregação as 3 mensagens angelicais, dizendo que ela que prega as 3 mensagens angelicais. Mas as 3 mensagens angelicais estão sendo pregadas pelas 2 testemunhas. Pelas 2 testemunhas que estão sendo pregadas. Para quem? Para as nações não dar ouvido ao trono da besta. As 2 testemunhas estão pregando que a Babilônia caiu. Pô, se a Igreja Adventista diz que as 3 mensagens angelicais já tocaram que a Babilônia caiu, porque é exatamente o que ela fala, e todas as outras igrejas são a grande Babilônia e que já estão caídas, Ellen White prega sobre isso,
Tá, mas caiu? Tá caindo? Vai cair quando? Não para de cair? Os prédios se levantando? Não, é um momento. E Apocalipse 18 diz que a fumaça do incêndio vai subir até os céus. Apocalipse 18 diz que todo marinheiro que ganha vida nesse grande mar vai ficar olhando à distância e dizendo: são essas aí, né? Que nós ganhávamos dinheiro, se enriquecendo com ouro, com prata, com tudo, tirando dinheiro desses aí. É esses, agora estou vendo tudo destruído. E esses marinheiros, eu digo, são pastores de denominações. De fato, o sistema religioso é uma grande Babilônia. O sistema religioso. Mas ainda existe povo de Deus lá dentro. Entendeu? Porque a própria palavra aponta em Apocalipse 18, irmão Douglas, que ainda se ouve a voz do noivo lá dentro. Você sabia que tem um texto falando sobre isso? Quando eu vi, eu achei maravilhoso. Vai dizer o seguinte, ó. Olha só que interessante. Quando ela cai, vai estar escrito. Quando ela cai, está escrito o seguinte: Apocalipse 18, no versículo 17. Em ti não mais se ouvirá voz de arpista, não mais se ouvirá voz de músicos, de flautista, de trombeteiros, quem toca trombeta, né? Nenhum artífice de alguma se achará mais em ti. O ruído do mó em ti não se mais ouvirá. Luz de candeia não mais terá em ti. Voz de noivo não mais terá em ti. E de esposa não mais terá em ti. Não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E de fato, o sistema religioso carrega a grande Babilônia. Mas a própria palavra diz que, como ela ainda não caiu, ainda se escuta voz de noivo lá dentro. Ainda a noiva se encontra lá dentro. Por isto que uma das vozes angelicais diz: caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus flagelos. Porque é neste momento, o momento da queda dela. Mas no momento, ainda se ouve voz do noivo. Ou você vai me dizer que as pessoas que são batizadas dentro das igrejas, se entregando a vida em Jesus, isso não tem sentido? Não, ainda tem. E é o nosso papel como igreja de anunciar as boas novas da salvação enquanto há tempo. Por quê? Porque quando não se ouvir mais voz de noivo, não vai mais haver noiva. Aí que entra o ponto que a gente conversou, Douglas, de selamento. Entendeu? Porque não se ouve mais voz de noivo, é que não tem noiva. E se não tem mais noiva, não tem mais igreja. Aqui é o selamento. Na visão deles, caiu, então já caiu, todas as igrejas são caídas. Lá em 1934. Aí faz sentido para eles uma coisa assim, eles falam que tem fiéis em outras igrejas, né? Que vão se tornar fiel quando eles virem para o adventismo. Tá, e esses fiéis que morrem e não dá tempo deles chegar ao adventismo. Eu vou fazer. Eles aceitaram a Jesus, mas, né? Era o fiel ou não era o fiel, né? Tem fiéis dentro das igrejas caídas que vão passar, mas quando não dá tempo, vai atravessar a rua, o carro matou. Ô Douglas, quando eu era pequeno, eu vi os irmãozinhos saindo para pregar, tá? E eles, com a Bíblia debaixo do braço aqui, né? Para evangelizar e tal. Eu olhava para eles e dizia: tudo em vão. Eu fazia isso. Coitados. Coitados, estão perdendo tempo, entendeu? Estão enganados, estão cegos. Exatamente, cara. Então, assim, ó, é mais ou menos isso, sabe? E é muito triste, cara, falar sobre isso. Porque quem sou eu para julgar o coração do meu irmão? Quem sou eu? Se o próprio ladrão da cruz, que não teve obra nenhuma, o próprio ladrão de cruz que não teve justiça alguma em si, no último momento da vida ele reconheceu que Jesus foi salvo. Quem sou eu para julgar o meu irmão? Quem sou eu? Eu não sou ninguém, cara. Não sou ninguém. Então, assim, este ponto em específico que a gente tratou sobre porta aberta e fechada, eu não julgo a pessoa que pensa diferente, tal. Então você pode pensar como você quiser. Agora eu te apresentei uma base muito sólida
para Sim. mostrar por que eu Até, entendo assim. inclusive tem algo que a gente não pode deixar de falar sobre essa porta fechada aí, que eles vão indagar a pessoa, vão perguntar, que nem tu acabou de dizer ali na conversa. A pessoa pode chegar e dizer assim, faz sentido as duas testemunhas tá pregando só. Tu mesmo se perguntou isso aí, né? Uma vez, né? Antes de ter esse novo entendimento. Faz sentido elas estar pregando para ninguém se converter? Aí a gente olha o quanto o arminianismo ele entrou dentro da mente das pessoas, entrou dentro do sistema religioso, que as pessoas têm aquela. É como se fosse já uma obsessão, né? Ó, para ser salvo tem que se converter. E a gente fica cego, vai ficando cego, que acaba esquecendo de uma passagem bíblica que o próprio Jesus vai falar, a história de Jonas. Ora, ela podia fazer agora a pergunta: faz sentido Jonas ir lá e pregar só para eles se arrependerem? Uhum. Sim, sim. É que assim, ó, tem uma outra questão que a gente não abordou aqui. E que sim, estará a igreja. Olha só, eu não vou desfazer o que eu falei, mas eu vou corrigir um pouco para que o irmão entenda como que Deus opera, tá? A parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Olha só que interessante. As 10 virgens têm o azeite, certo? As 10 têm o azeite. Só que algumas dormem e outras não. Umas são prudentes e outras são nécias, ok? O que nós entendemos com essa parábola? Nós entendemos que a pregação das duas testemunhas também serve para despertar a igreja adormecida. Também. Então, tem salvação durante os 3 anos e meio de perseguição? Tem. Mas de quem já é igreja. Não tem chance de alguma pessoa mundana fazer parte. Agora, uma Isso é pessoa. importante. Agora tu colocou um ponto que é fatal. É Claro. fatal. Porque esse ponto é fatal, que ele não fecha a porta. Não, Né? não, não, não. Para a Não fecha a igreja, porta não. para quem? Para a igreja, né? Para a igreja. Isso é um ponto que é fatal, porque antes de uma pessoa acusar também, ela tem que ver que a visão nossa é essa visão, que ela não se fecha para a igreja. E o restante, ela não está fechada, que a pessoa não. O restante da humanidade ali, que não faz parte da igreja, a porta ela não se fechou, ela continua aberta, mas não para ser igreja, para ser salvo. Exatamente. É diferente Exatamente. de eu pegar e fechar a porta, ó, acabou o selamento, porque o texto não diz que acabou o selamento, não tem mais conversão. Então agora a gente volta naquele pré-revisado lá, que acredita que entendeu? Dentro da período tribulacional, ainda há possibilidade de salvação para se tornar igreja, né? Claro que ele está certo. Ele está certo que se tornar igreja quem era da igreja. Errado ele está quando ele inclui todo mundo da humanidade querendo fazer parte da igreja agora na última hora, sendo que Não nunca teve porque, espírito. não porque as catástrofes estão caindo. E essas catástrofes, elas irão atingir. Aí é que está o ponto que a gente falou ali, né? Nada pode. O que o texto diz? Que nada pode acontecer sem que primeiro sejam selados o do povo de Deus. E isso, para mim, é realmente selar, é fechar a porta para a entrada, tá? Agora, essas catástrofes não podem cair sobre aquele que está selado, entendeu? Então, esse é o momento de despertamento da igreja. Despertamento da igreja. E é isso que a gente entende. Durante os 3 anos e meio, nações estão sendo ali chacoalhadas para fazer parte, para não aceitar o trono da besta. E a igreja adormecida. E aí eu posso colocar qualquer denominação, qualquer uma. A Babilônia está Irmão, caindo, mas quando a Babilônia cai, o que acontece? Muitos vão assistir ela caindo e vão despertar. Eu fazia parte disso, agora não faço mais. Agora, o que essas duas testemunhas estão pregando é verdade. Então nós vamos aceitar agora, e agora elas fazem parte do corpo de Cristo. Entendeu? Aí que está o X da questão. O que a gente entende é que a igreja adormecida, segundo a parábola das 10 virgens, é a igreja que vai fazer parte até o último momento, com certeza. Mas não existe chance de uma pessoa que não aceitou a Jesus Cristo antes da grande tribulação de fazer parte da igreja neste momento.